Muito bom dia a todos os ouvintes da Super Rádio. Eu sou o Fábio Patrício e esse é o Debate em Família de hoje. Hoje, 28 de maio de 2020. E você sabe, você participa do nosso programa pelo WhatsApp da Super Rádio no 11 9994 8117, 11 9994 8117, ou através da nossa live no Facebook, no facebook.com/debate em família. facebook.com/debate em família é o endereço da nossa live. Você assiste o programa direto aqui dos estúdios da Super Rádio. E como sempre, do outro lado da linha, Luiz Carlos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes aí da Super Rádio. Bom dia a todos esses amigos que sempre participam conosco aí do dia a dia, né, trazendo a sua impressão, trazendo exatamente aquilo que pensa a respeito da política, o que pensa a respeito da pandemia, da saúde brasileira, né? Então, os nossos ouvintes, aqueles que realmente debatem conosco aqui em família, né? O Fábio, realmente, ontem era expectativa, como nós falamos, que o governador do estado viesse a público e dissesse realmente o que vai acontecer a partir do dia 1º de junho, né? E recebemos aí com muita alegria, né, pelo menos nesse primeiro momento, né, que a quarentena em São Paulo, apesar de ser prorrogada por 15 dias, ela o será com flexibilização progressiva em diferentes regiões, não só de São Paulo, mas também de todo o estado, né? E essa medida anunciada pelo governador, João Dória, vai entrar em vigor a partir dessa segunda-feira, e as reaberturas vão acontecer a cada município, de acordo com um mapa que foi colocado aí, né, por cada uma das regiões, né, aquilo que eles chamaram de regiões de saúde, né, e que a gente já veio debatendo aqui algumas vezes na Super Rádio, no Debate em Família, onde você tem exatamente aquele foco de atendimento, onde você tem, por exemplo, a região de Bauru, a região de Presidente Prudente, a região de Ribeirão Preto, entendeu? A região de São José dos Campos, aqui o ABC. Então você tem realmente regiões que vão sendo viabilizadas a cada momento. E a cada 7 dias, uma reanálise será feita. Isso poderá avançar ou regredir de acordo com aquilo que está acontecendo em cada uma das cidades. Já não era tempo de que essa flexibilização pudesse realmente ocorrer, né? E realmente é uma coisa muito interessante, pode nos trazer aqui eu diria até uma certa tranquilidade. Só para o ouvinte entender um pouco mais sobre isso, como é que vai acontecer essas flexibilizações, né? É assim, cidades que tiverem disponibilidade de leitos de UTI na rede pública e privada, esse é o primeiro item, né? Você tem disponibilidade de UTI e na rede pública e privada, você vai começar a abrir a flexibilização. Redução no número de casos de doença. Então você tem lá, hoje, 1.000 doentes, entende? Que foram atingidos pelo Covid-19. Então, se isso diminuir, se isso aumentar, então vai flexibilizar ou não, né? A manutenção do distanciamento social nos ambientes públicos. Como é que isso vai ocorrer, né? Essa coisa do distanciamento, uso obrigatório de máscara, né? E isso realmente vai dando aí uma flexibilização para cada uma das regiões que cumprirem essa condição, né? Então, esse é um detalhe que é importante. O isolamento, de alguma forma, ajudou a diminuir aí os mortes por esse coronavírus, esse Covid-19 aqui, o novo coronavírus, como é chamado, né? Então, o governo está dizendo que realmente houve até certo ponto, uma redução, uma possibilidade de salvar 65 mil vidas, né? Isso é a estatística dele. Enfim, estamos começando a partir do dia 1º de junho, um novo momento dessa pandemia, né? Uma flexibilização por mais 15 dias, quer dizer, uma quarentena por mais 15 dias, mas flexibilizada, com aberturas gerais. Só para você sentir, Fábio, no shopping,
terá que ter um tapete, estão chamando de tapete vermelho, né? Mas na verdade é um tapete higiênico, onde você passa por cima dele exatamente para deixar ali qualquer tipo de atividade, né? De enfermidade que possa ter ali na tua sola do sapato, ou seja, Covid-19 que você colocou na sola do sapato ou qualquer outro tipo, né, de bactéria vai sendo eliminada por esse tapete que você vai passando, que os funcionários do shopping vão passando e tudo mais. E uma série de medidas vão sendo adotadas a partir daí. Shoppings só poderão abrir lojas com menos de 400 metros quadrados, por enquanto, né? Esse é um detalhe. E outra coisa também, Fábio, é que nós temos que aguardar hoje às 11 horas, né? A Prefeitura de São Paulo vai dizer o que ela vai fazer. O secretário de Saúde já disse ontem, né, que talvez os shoppings não abram a partir do dia 1º. Eles vão abrir dentro de mais ou menos uns 10 dias, por aí. Por quê? Porque eles têm que atentar aos protocolos existentes, né? E esses protocolos realmente têm que ser cumpridos. A priori é isso aí. Começou. Agora vamos debater um pouco esse assunto. É isso aí, Luiz Carlos. Bom, tem algumas situações aí, né? Algumas colocações que as pessoas estão fazendo, e nós também fizemos ontem, relacionado a essa flexibilização, que vai começar a ocorrer em São Paulo a partir de segunda-feira, que é a situação da Grande São Paulo e São Paulo, né? Tem muita gente que trabalha em São Paulo, por exemplo, o Liel mora em Osasco e trabalha em São Paulo. Osasco não abre, mas São Paulo abre, ele tem que vir, é natural, ele vem aqui todos os dias, porque é um meio de comunicação, é um serviço essencial. Fazer um adendo ao que você está falando, só para você dar continuidade ao que você está falando. Os prefeitos da Grande São Paulo, principalmente do ABC, estão reclamando, estão batendo forte. Sim, é natural, é natural. Eles querem que... Por que eles estão nessa cor vermelha, né? E São Paulo está na laranja. Sim, né? Uma coisa é o litoral, e lá registro lá embaixo, né? Outra coisa são as cidades que ficam diretamente ligadas ao município de São Paulo, de uma forma geral. Né? Você tem muitas pessoas que vêm do litoral trabalhar aqui em São Paulo, e tem pessoas que precisam se deslocar. Nós, quando estávamos na Rádio ABC, íamos todo dia para a Rádio ABC, em São Paulo. E tem pessoas em Santo André. Tem pessoas que precisam todo dia ir para o litoral, por exemplo, que trabalha lá ou tem alguma situação lá que ela precisa ir, ou esporadicamente. Mas aí é diferente, você está mais distante. O litoral, de certa forma, está mais distante. Aqui em São Paulo, você tem ruas que simplesmente mudam de cidade. Né? De um lado é uma cidade, do outro lado é outra cidade. Uhum. Então, como é que fica essa situação? Então, causou muita estranheza, pelo menos para mim e para muitas pessoas que eu vi, né, que a gente vai acompanhando nas redes sociais, vai acompanhando, inclusive, outros meios de comunicação que vão entrevistando as pessoas. Os jornalistas mesmo estranharam essa situação. O governador João Dória explicou que é uma situação diferente mesmo. Por isso que não reabriu, né? E falou que sempre teve isso, né? Porque teve um jornalista que perguntou para ele, falou assim, olha, mas e se por acaso alguém de uma cidade vizinha, São Paulo, vir num shopping em São Paulo? Ele falou, mas isso já acontecia antes da pandemia, é uma coisa natural, a pessoa vai vir normalmente. Mas essas cidades estão, segundo ele, né, e segundo a situação, e não é nem segundo ele, segundo os médicos, que ele diz que segue os médicos, segundo toda a estatística que a área de saúde passa para ele, essas cidades estão com uma curva aí maior, mais alta de contágio nesse momento, por isso a não reabertura. Mas como você disse, isso vai ser muito discutido em determinados momentos aí de ontem, já começou de ontem, até segunda-feira, ou vai extrapolar isso vai ser discutido a semana que vem inteira, com certeza. Fábio, na verdade é assim. Outra situação, Luiz Carlos, só para completar, é o salão de belezas. O presidente Jair Bolsonaro liberou, né, fez ali uma situação em decreto que libera
os salões de beleza e as academias. Quando foi feito esse decreto, os governadores, de uma forma geral, em sua maioria, não aprovaram isso. Não vamos fazer, não vai liberar. E agora me causa estranheza, isso aí é uma opinião particular minha, e aí as pessoas têm o direito de ter a delas, é óbvio, né, que os salões de beleza não sejam liberados nesse primeiro momento, nessa segunda fase, nesses setores que estão em laranja, né? Setor laranja é segunda fase, né? Quem está em vermelho, tudo bem, ele continua como estava antes. Agora, o setor laranja já passa uma segunda fase. E você libera um shopping e não libera um salão de beleza, que às vezes fica dentro do próprio shopping, né? Sendo que a academia, na minha opinião, não tem que liberar ainda mesmo, porque as pessoas vão utilizar o mesmo aparelho, a não ser serviços essenciais, né, que a gente já até entrevistou aqui uma professora de educação física à época, me perdoe, mas o nome me fugiu agora, né, acho que é Daniela, né, eu não lembro sobre o nome dela. Que ela disse muito bem isso, e nós concordamos com ela. Existem pessoas, por exemplo, que vai fazer uma aula de pilates. Essa aula de pilates serve para correção de um monte de situações físicas que essa pessoa pode ter, diminuição de dores, né, inflamações, e isso aí vai acontecendo nessas aulas. É um exercício muito interessante, né, que você vê que muitas pessoas fazem e melhoram, né, e inclusive com receita médica para fazer. Então, essa aula, sim, tudo bem. Agora, uma aula de musculação, de natação nesse momento, eu acho que tudo bem, tá correto, é um momento ainda que nós estamos passando para a segunda fase, é aceitável, vamos dizer assim, né? Agora, um salão de beleza onde você pode ir com hora marcada, né? Que pode, por exemplo, se um salão é muito grande, pode entrar só 2 pessoas por vez lá dentro, né? E quem está te atendendo está de máscara? Quem está te atendendo está de máscara, ou se o salão é pequeno, pode entrar uma pessoa por vez, hora marcada. Sim. Olha, se tem gente lá, atrasou um pouquinho, espera na rua aí, né? Ou volta já daqui a 10 minutos, alguma coisa. Você pode, com facilidade, resolver determinadas situações. Me causa estranheza não ter liberado, né? Outra situação são restaurantes e bares. Bares, eu acho que também você não pode comparar bar com restaurante. Mas se você, por exemplo, está liberando o comércio de uma forma geral, essas pessoas geralmente vão almoçar em restaurantes, né? Self-service, até, depende da situação, depende do lugar, tem um bar que serve comida, né? Então, eu acho que essa situação do almoço, como é que fica? São pontos que eu estou colocando aqui que vão entrar muito em discussão, tá? E que muitas pessoas, como estão reclamando, vão continuar reclamando, né, Luiz? Mas são só 2 semanas, Fábio. São 2 semanas se as pessoas seguirem isso, né? Ele deixou claro isso também. Mas pode voltar atrás? Se começar a ter um contágio muito grande, pode sim voltar atrás. Então são situações, Luiz Carlos, que a gente tem que analisar bem, e as pessoas estão, você vê, a mídia de uma forma geral, né, nós aqui estamos analisando isso, né, todo mundo está analisando, e você vê muita gente nas redes sociais também falando sobre isso, né, relacionado a essa estranheza. A justificativa é exatamente a seguinte, que está se colocando em relação à Grande São Paulo, por exemplo, é exatamente a quantidade de leitos que não tem disponível na Grande São Paulo. E eles têm um certo receio de, abrindo a Grande São Paulo, trazer com que esses doentes venham para São Paulo, que está com 79%, contra 92% da Grande São Paulo. Então, o que eles vão fazer agora? A ideia, né, é aumentar a quantidade de leitos no ABC, aumentar a quantidade de leitos na Grande São Paulo. Aumentando a quantidade de leitos, automaticamente você faz cair esses 92% e passa a ter uma média de 70 e poucos por cento, que é a média ideal dentro desse contexto todo, né? Existem realmente bastante discussão a respeito de algumas afirmações que o governador falou e que o secretário, né, os secretários têm falado de uma forma geral,
que é essa situação de que todo mundo está sendo atendido na rede pública de saúde. Não é verdade. Tem muita gente reclamando que não está sendo atendido. Não está conseguindo ser atendido. Muita gente chega nos pontos de socorro e não está sendo atendido. Muita gente, em contrapartida, a Railda disse aqui, há alguns dias atrás, né, que os postos de saúde estavam atendendo normalmente. Entendeu? Estavam atendendo normalmente. Enfim, você tem controvérsia. Né? Há muita controvérsia. Então, a gente tem que sempre procurar entender o momento. Para nós, o momento de abertura, ele é importante do ponto de vista econômico. Nós não sabemos se ele é o ideal do ponto de vista da saúde. Entendeu? Agora, que houve alguma coisa política nesse meio, com certeza. Entendeu? Estava insuportável. Já não tinha mais condição de suportar isso. Ontem, o Magazine Luiza, vou falar aqui o nome, né? Magazine Luiza saiu com uma informação que ela consegue ficar 2 anos com caixa dela. Ela consegue ficar 2 anos dessa forma que está aí. Vendendo através do e-commerce e fazendo todo um trabalho, mantendo os funcionários, mantendo toda uma ação nesse sentido. Né? Ela colocou exatamente isso. Mas a lojinha da esquina não consegue ficar mais um mês. Não tem como. Não consegue ficar mais 10 dias. Eu dei um exemplo aqui ontem de uma ouvinte nossa aí, Fábio. Se ela estiver ouvindo, inclusive, ela pode mandar aí a mensagem dela, nesse sentido, em que ela disse exatamente isso. Ela falou, olha, meu marido tem um bar na frente de casa e nós moramos nos fundos e alugado. Nós vivemos daquele bar. Né? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou comer? Você entendeu? Então, isso é uma situação realmente, veja bem, ela ainda trabalha como empregada doméstica, para poder ajudar esse bar, o sustento dessa família. Como é que ela vai fazer, Fábio? Como é que essa família vai fazer? Aguenta mais alguns dias? Não. Então, tecnicamente, do ponto de vista comercial, do ponto de vista realmente daquilo que realmente tem que ser feito em relação à abertura, está perfeito. Agora, do ponto de vista da saúde, a gente vai ver ainda. Porque é uma coisa assim, há 5 dias atrás, ontem, mais de 1.000 mortes no Brasil inteiro. Tá bom, São Paulo está caindo um pouco, São Paulo capital está caindo. A quantidade, tá? Como disse o prefeito, de cada 10 que entram, 9 saem. Entendeu? 9 fica curado, ótimo, pô. Esse é um bom número, isso vem ratificar aquilo que a gente falava lá atrás. Né? Vem ratificar aquilo que a gente falava lá atrás. Então, do ponto de vista econômico, essa é uma atitude perfeita. Na minha opinião, já deveria ter sido tomada já a partir da última quarentena. Entendeu? Devagar, gradativa. Nós discutimos muito isso aqui. Mas, pelo ponto de vista da saúde, a gente vai ver a partir de agora, a partir do dia 1º, como é que isso vai acontecer, né, Fábio? O importante é que já houve uma sinalização de abertura, né? Várias cidades do Brasil estão abrindo. Duque de Caxias abriu, por exemplo, o Ministério Público entrou lá, mandou fechar. Vamos ver o que vai acontecer agora aqui em São Paulo. Se o Ministério Público vai fechar ou não. O Edson Nogueira está aqui com a gente, Fábio, o Alberto Araújo também está aqui com a gente, né? E é isso. E mais muita gente aqui que não deu o nome, mas está aqui com a gente aqui no Facebook, tá? O importante é a gente estar entendendo que essa decisão é uma decisão que já devia ter sido tomada, na minha opinião. Nós já discutimos isso aqui. Eu fui até meio crucificado por isso. E agora, a decisão foi tomada. Né? Ótimo. Vamos para ela. Vamos acompanhar. A partir do dia 1º de junho, estamos todos nós realmente de coração aberto, trabalhando e buscando exatamente a solução agora dos nossos problemas econômicos, né? Porque é uma situação complicada. Isso aí. Vamos ouvir o ouvinte, não? Vamos lá? Vamos ouvir o ouvinte aí, depois nós temos outro assunto para falar aí ainda. Vamos lá. Lembrando aos ouvintes que áudio de no máximo 30 segundos, passando um pouquinho a gente coloca, mas aí fica meio complicado mesmo de colocar, porque tem muita gente
e a gente tenta ouvir o máximo de pessoas possível aqui, né? Vamos lá, Anice coloca o seguinte: Luiz Carlos, bom dia, Fábio, bom dia. Eu quero saber como ficam as consultas que a gente tem no mês de março, até agora não me chamando para passar no médico. Eu quero voltar a trabalhar logo. Um ótimo dia para vocês, o debate. No lugar de abrir shopping, por que não abre os postos de saúde para a gente passar nos médicos? Já estou com 3 meses e tinha que passar no médico e não posso passar. Né? É a Anice aqui do Perialto, de Perialto. Tem mais gente aqui? Manda bala. Vamos lá, vamos aqui. Ô Luiz, os postos de saúde não estão atendendo, eles estão abertos, mas nem estão atendendo e nem tem medicação. Não é a primeira semana nem a segunda semana que eu mando no posto para dar medicamento e não tem. Eu e muitas pessoas. Principalmente aqui no Conjunto Castro Alves. Estão abrindo, mas não estão atendendo. Avisa aí ao senhor prefeito Bruno Covas, que eu já avisei, ao Edson Aparecido e ao senhor João Dória. Estão abertos, mas não estão atendendo, certo? Tá aí a colocação da Cristina Silva, ela já ia colocar aqui, colocação da Cristina Silva, da cidade de Tiradentes. Obrigado, Cristina Silva, pela participação. Tem mais gente aqui? Vamos colocar aqui. Vamos lá. Bom dia, aqui é a Neuza da Moca. Olha, tem hora que eu fico revoltada, sabe? Tem muita academia que tem pilates dentro. Então por que liberar só porque é bonitinha? Só porque... Não, pilates não é necessário também. Me desculpa. Pilates também pode esperar. Então se a academia pode esperar... A academia pode ser aberta e pode ser... Não, vai ser só esse tipo de atividade, só isso. É muita besteira que eu ando falando também, viu? Tem hora que eu vou te falar, viu? É cansativo. Aí a Neuza da Moca... Neuza, detalhe é o seguinte, deixa eu só fazer uma observação. Nós fizemos uma entrevista aí com uma especialista nessa área, Neuza, e ela colocou o seguinte, uma verdade. Tem muita gente que tem problemas linfáticos, tem muita gente que tem problemas de diabetes e que precisa do Pilates, precisa de fazer esse exercício de Pilates. Não, é receita médica. Com receita médica, inclusive. Com receita médica. Tiveram que parar de fazer porque teve que fechar. Então foi isso que nós falamos. Isso. Nós não estamos realmente colocando as coisas fora de um padrão... Mas dentro do que ela falou... Parafraseando o João Dória, nós estamos seguindo aquilo que a saúde diz. Né? A saúde diz que essas pessoas precisam realmente de pilates. Eu quero fazer só uma observação, Fábio, antes que você continue ouvindo o ouvinte aí. Não, só colocando em relação a isso também, ela colocou um ponto que é uma realidade, que precisa ser olhado também. Você viu o ouvinte da Super Rádio, do Debate em Família, colocar alguma coisa que não seja realidade? Ela colocou um ponto que é realidade, que é o seguinte, você tem uma academia que dentro dessa academia tem Pilates. Isso. Como é que vai fazer para funcionar só o Pilates? Né? Aí, se fosse esse o caso, né, como não pode abrir, tá, Neuza? Não é que está abrindo ou não está abrindo, não pode. Tá lá na escala, a academia só vai abrir lá no setor, corrija aí, Luiz Carlos, você está direto com a situação aí? Só no verde. Segunda fala. É no verde, não é no verde ou é no amarelo já? É no amarelo ou é no verde? Eu acho que é no verde, inclusive. Não, é no verde. Você não tá... É no verde, se eu não me engano, é no verde. Então, o que acontece? Eu vou puxar aqui já. Você tem uma distância aí grande em relação às academias. Isso pode vir a acontecer só em julho. Em julho, né? Então... Academias é em julho. Então é no setor verde, se eu não me engano. É, né? Isso aí. Mas nós vamos confirmar. Bom, é tanta informação que às vezes se você não olha, você realmente não lembra. Agora, é o que a gente falou do salão, né? Como é que fica o salão? Né? De cabeleireiro e tudo. Então tem muitas coisas que vão ser discutidas aí, né? Não, o salão de cabeleireiro pode, por exemplo, se São Paulo em 15 de junho pode ser para o amarelo, de julho ou a partir de julho. Isso. Passar para o amarelo em 15 de junho, aí o salão de beleza já pode abrir. Deixa eu só falar uma coisa, Fábio, que é o seguinte, antes de você começar a colocar os ouvintes aí, que eu acho importante,
é o seguinte, o governo estadual e o governo municipal está tomando providências para que nós outros, todos nós, cumpramos aquilo que tem que ser determinado por essas ações que foram colocadas aí. O pequeno empresário, o pequeno lojista, os shoppings, as grandes lojas, como você disse, as academias, todo mundo tem que cumprir uma regra. Vamos ver se o governo vai cumprir uma regra, né, principalmente no volta às escolas. Porque a gente sabe muito bem que as escolas municipais, eu vou dar aqui um exemplo, tá? Nós já levantamos isso uma vez aqui em discussão, hein? Nós já levantamos aqui uma vez em discussão. As escolas municipais, estaduais, elas não têm nos banheiros sabonete, papel higiênico e nem tampa de vaso sanitário. Você lembra que nós levantamos isso aí uma vez? Discutimos isso aí, debatemos isso, falamos exatamente sobre essa falta, e que muitas vezes tem escolas que quem fornece isso aí são os pais. Qual é a higiene que existe na merenda escolar? Entendeu? Com todo o respeito àquelas pessoas que servem com muito carinho a merenda, que trabalham com a merenda escolar. Sabe? Nós temos profissionais que fazem o possível para fazer a manutenção higiênica disso, mas a criança tem que lavar a mão, a criança tem que lavar a mão com que sabonete. Entendeu? Então, existe uma série de problemas. Tem outra colocação aí que você está fazendo, Sim. Tem uma outra situação relacionada a isso, é o seguinte, né? Como é que a mãe ou o pai que tem que trabalhar e vai voltar agora nessa fase 2, vai deixar a criança como? Né? Tem gente que deixa a criança em creche, ou coloca na escola, no período vai depois... deixar onde, né? Vai deixar onde, Como né? é que volta essa escola? Como é que volta ao trabalho? Deixa com os avós... como é que funciona isso, entendeu? Verdade, são situações que vão ser discutidas também, porque as pessoas vão... Se a criança não pode ficar perto... nós estamos num período ainda, gente, de quarentena, tá? Uma flexibilização mínima ali da quarentena. Ainda continua a quarentena. Então, se a criança já não podia ter o contato com a avó, por exemplo, eu só estou colocando um exemplo. Isso pode não acontecer com todo mundo. Eu estou colocando um exemplo. Se a criança não podia ter o contato com os avós antes... Como é que faz para a mãe e o pai ir trabalhar se o serviço dela voltar? E ela não tem creche para colocar, porque não pode abrir a creche. Então tudo isso vai ser discutido também. Né? Muitas situações vão ser discutidas. Por isso que Carlos falou, você vai para uma escola, dependendo na hora que abrir a escola, tem sabão, tem papel higiênico, tem tampa de vaso sanitário para todo mundo. Como é que vai ser higienizado isso? Então, é uma situação que infelizmente no Brasil ocorre e sempre ocorreu, só que não em um momento de pandemia desse, né? Ô Fábio, a Railda está colocando uma outra coisa aqui importante, né? Estou preocupado com as crianças com necessidades especiais que não aceitam a máscara e precisa voltar às atividades, principalmente às terapias. Ela dá o exemplo da filha dela, Amanda, que não quer nem saber de olhar a máscara. Como é que vai ser isso? É complicado, né? Outra coisa, a Miriam Tereza coloca aqui, bom dia a todos. Quanto aos postos de saúde, realmente estão desmarcando as consultas agendadas. As minhas, da minha filha, netos, foram desmarcadas, né? Conosco aqui também, além do Alberto Araújo que mandou aqui, o Miro Mota. Vamos lá. Bom dia a todos. Aqui onde eu moro não atende os postos de saúde, só em campanha, pronto-socorro, só Covid. Perdi meu irmão mais velho dia 20/5, demorou socorro em atenção especial com o Covid. Causas da morte, pneumonia, febre alta, como pode, meu Deus? Vai morrer muita gente. Coloca aqui a Marlene de Santo André. Né? Nossos sentimentos aqui, a Marlene, que perdeu o irmão, né, no dia 20. E tem mais gente aqui, só antes de eu colocar, só para fazer a colocação que eu falei das academias, fase 4 mesmo, tá? Fase verde. Então nós estamos na fase 2, que é a fase laranja, em São Paulo, capital. Santo André, que é a região da Marlene aqui, onde a Marlene mora, a fase 1 ainda, que é a vermelha. Então você vê, as academias, a gente estava falando da academia, só vai poder abrir na fase 4, que é a fase verde. É lógico que vai ter muita discussão aí, né, Luiz Carlos? E restaurantes, sim, essas coisas vão bares e restaurantes... Tem coisas que vão prorrogar. Bares e restaurantes na fase 3,
né, que é a fase amarela, junto com salões de beleza. É isso que está sendo colocado aqui Eu acho que Plano São Paulo. 15 de junho, não? Não, então, 15 de junho pode haver a possibilidade de São Paulo, por exemplo, capital, passar para a fase 3, mas eles vão ver curva de contágio. Sim, É uma possibilidade, né? Como também tem a possibilidade de 15 de junho ele falar, opa, peraí, não deu certo. E recuar. Ele não disse com essas palavras, mas ele deixou claro que se aumentar, ele vai recuar. Se as pessoas, né, colaborarem com isso, usarem a máscara, manterem a higiene necessária, né, e para manter o distanciamento, aí sim a gente consegue, estou falando segundo isso, as palavras do governo de São Paulo, da equipe médica, né, que acompanha o governo de São Paulo, disse ontem. Então, vamos lá, tem outro aqui, ó. Bom dia, o governador liberou escritórios, eu trabalho numa sala comercial no bairro da Liberdade com mais 5 pessoas, uma sala minúscula, um único banheiro dentro da sala. Quando ligam o ar-condicionado, as pessoas começam a espirrar, inclusive o chefe. Como fica isso? Abraços, Carlos, o Carlos da Bela Vista, né? Ele coloca aqui, a empresa não oferece um plano de saúde. Então, são situações, nos casos, que se você for ver, vão ter muitas reclamações ou muitos questionamentos relacionados a isso, né? Mas olha, se não abre, tem questionamento. Se abre, tem questionamento. Vai ter, porque cada pessoa, cada ser humano tem uma realidade diferente. Tem uma visão, né? Não, e tem uma realidade diferente. Tem uma visão sobre o fato. Uma realidade diferente. Então, por isso que a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas. Tem gente que não quer que abra, tem gente que acha que tem que abrir, que já devia ter aberto antes. Né? Faz parte isso, né? Vai daí, Luiz Carlos. Vamos ouvir o ouvinte aí, tem ouvinte? Vamos lá, vamos ouvir o ouvinte. Opa, demorou aqui. Bom dia, aqui é a Ana de Itaqueira, do Jardim São Pedro. Aqui não tem nem sumo para a gente fazer o teste de insulina, porque tá aberto, mas não tem nada. Tá vendo? Essa é uma... Você vê, a Cristina, cidade Tiradentes, falou que lá onde ela mora, né, cidade Tiradentes, ela presenciou isso, porque ela falou, estão abertos, mas não tem. Né? E agora a Itaquera, né, falando a mesma coisa. Fábio, isso também nós já debatemos aqui várias vezes, vários ouvintes também reclamaram disso, né, e é uma realidade. Simplesmente focaram na pandemia e esqueceram das outras enfermidades, quer dizer, as pessoas que têm enfermidades. Por isso que eu disse que essa colocação feita pelo governador, feita pelo secretário, né, e feita pelo secretário do interior, e feita pelo prefeito e também pelo secretário de Saúde de São Paulo, que não está deixando de atender ninguém, todas as pessoas estão sendo atendidas, não é verdade, entendeu? Porque você está ouvindo aí várias pessoas com problemas e realmente não estão sendo atendidas. Então, isso não é uma realidade. É aquilo que eu falo para você. Eles estão em céu de brigadeiro, né? Enquanto a grande maioria está no meio da tempestade. Tem duas grandes fases. É igual ao Brasil. O Brasil tem muitos Brasis, né? São Paulo é uma realidade dessa. Tem muitas São Paulos aqui dentro da cidade. E para comprovar isso que você está falando, Luiz Carlos, vou colocar o ouvinte aqui. Vamos lá. Olha só. Bom dia, Sônia de Santo André. Deixa eu diminuir aqui. Bom dia, Sônia. Os postos de saúde estão abertos, sim, atendendo emergências. O posto aqui que eu passo na Vila Helena está aberto e outros aqui na região também. Entendeu? Então não adianta muito ter muito atendimento assim se não pode ter para quem entregar. Olha lá, tá aí em Santo André. Parabéns, então. Santo André que ela falou? Santo André. Parabéns, Então vamos lá. Agora vamos. vamos. Itaquera não está sendo atendido e outros lugares também não. Então vamos lá, mais uma. Vamos lá. Vamos lá, vamos ouvir o vídeo. Bom dia, aqui é Yara do Ipiranga. Bom O dia. posto aqui perto da minha casa está funcionando normalmente. Passei por consulta e peguei remédio. Aí, ó. Ipiranga funcionando normal, dentro de São Paulo.
Você vê, você tem uma ouvinte falando que Itaquera não funciona, outra falando que cidade de Tiradentes não funciona, e agora Ipiranga funcionando. Você viu o que eu acabei de falar agora. Então, é o de Brigadeiro e Tempestade. Você tem vários São Paulo dentro de São Paulo. Tá? É isso aí. Tem vários São Paulo dentro da cidade de São Paulo. Isso, é o que E um prefeito só. Por isso que quando nós estávamos refletindo com o André Matarazzo aqui, a gente disse uma coisa que a gente tem batido já várias vezes. Tá? Certo. Que São Paulo tem várias subprefeituras. Para que subprefeituras? 32 subprefeituras, se cada uma delas não tem responsabilidade sobre a sua região em todos os sentidos. Aliás, eu quero dar os parabéns aqui para o Bruno Covas. A gente não ficar só criticando, dizendo que a gente só critica. Dar os parabéns aqui para o Bruno Covas, que a gente reclamou bastante dos buracos em São Paulo. Nós reclamamos bastante dos buracos em São Paulo. Falamos muito sobre os buracos em São Paulo. São Paulo está sendo toda recapeada. Todos os lugares por onde eu tenho passado, né, São Paulo está sendo recapeada. Recapeada. Não é fechando o buraco, não. Entendeu? Então, aproveitando esse momento do trânsito menor, aproveitaram isso aí em muitos lugares. É lógico que nem todo mundo, nem todos os lugares de São Paulo aconteceram isso. Mas eu tenho visto aí. Não é rua principal, não. Sabe? São ruas vicinais que estão sendo realmente recapeadas. Estou dando aqui os parabéns para o prefeito Bruno Covas. Tá, vamos lá, vamos ouvir mais ouvinte então. Vamos lá. Bom dia, Luiz Carlos. Aqui é a Maria José de Goianazes. Os postos de saúde não estão atendendo. Eles atendem quando a médica chama e você chega lá para perguntar alguma coisa, entregar exame, essas coisas. Nossa, eles parece que estão tudo morrendo. Ninguém quer saber de trabalhar. Tem funcionário lá, o posto está funcionando. Só que ninguém quer trabalhar. Fica todo mundo ali de mão cruzada. Você chega lá, pergunta alguma coisa, mal eles te respondem. É uns funcionários. Eu moro aqui em Goianazes. Eu passo no posto do Aurora aqui de Goianazes. Esse posto aí, ele sempre foi ruim. E agora ele está pior. Aí a opinião do ouvinte, você vê. Regiões de São Paulo que há reclamações. Outras regiões que está normal. Segundo os ouvintes, estão normal. E por isso a importância a gente ouvir o ouvinte. Né? E por isso que é importante a gente, na hora que as pessoas de uma forma geral, eu vejo isso muito na rede social, né, as pessoas tecem o comentário delas relacionado àquilo que elas vivem, àquilo que elas pensam. E não verificando o todo. Por isso que tem essas brigas todas para tudo quanto é lado. Se a gente fosse ouvir só ouvinte de uma região, você vê, Cidade Tiradentes, Guaianazes e Itaquera. Né? Se a gente fosse ouvinte só de uma região, a gente só ia ouvir que nada funciona. Se a gente vai para outra região, Ipiranga, a gente vê que tem ouvinte falando que está funcionando. Santo André está funcionando. Então, cada um tem uma realidade, vive dentro de uma realidade. Por isso que é importante a gente ouvir todo mundo, né, Luiz Carlos? Sumamente importante. Outra coisa também que você está falando aí, Fábio, nós estamos aí com esse problema da fake news, né? Ontem tivemos aí várias situações, falamos rapidamente sobre isso aqui, né? Colocamos, vamos acompanhar de perto o que está acontecendo, né? De uma forma ou de outra, a gente está vendo que esse pessoal todo que se movimenta em volta da fake news, inclusive até realmente mostrando que tem ativistas aí, né, como a Sarah Winter, que ameaçou, inclusive, o ministro, né, realmente aí de uma forma muito agressiva, né? Inclusive, ontem teve muita gente na rua, lá em Brasília, fazendo realmente uma manifestação contra o STF e tudo mais. Então, de uma forma geral, é isso. Isso ratifica um posicionamento que a gente tem feito durante muito tempo. As redes sociais é uma realidade. A gente não pode bater em algo que já é uma realidade. A rede social é uma realidade. Mas como a rede social, ela passou durante muito tempo, assim como as emissoras de rádio, emissoras de televisão, passaram durante muito tempo com uma expressão negativa, que é a famosa imprensa marrom, aquela imprensa que divulga as coisas de interesse pessoal dela, né?
as redes sociais acabaram entrando muito com essa situação, né, Fábio? Você acabou de falar agora. Sim. A realidade de cada um. Sim. Eu reclamo daquilo que eu acho. Isso. E agrido aquilo que eu entendo que eu devo agredir. E acabou. É problema meu. A rede social é terra de ninguém. Entendeu? E não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Pode ser assim, eu acho né? que isso vai ser regulamentado. O Congresso está saindo aí com uma lei que vai tentar regulamentar isso. Essa situação que está sendo tomada agora, nada contra, eu não estou nem discutindo o mérito da questão. Mas eu estou dizendo que realmente as redes sociais, e o que é pior de tudo isso, Fábio, eu tenho alertado, inclusive, algumas pessoas sobre isso. Muitas informações que você recebe são mentirosas. O WhatsApp é uma situação complicadíssima relacionada a isso. Cada Até coisa... orações, Fábio, até orações que as pessoas recebem e passam as orações sem saber o que elas estão passando, apenas que a oração é bonita, elas analisadas por teólogos, analisadas por exegetas, essas pessoas que realmente conhecem o teor de uma oração, você vai ver ali dentro da oração várias chaves que despertam animosidade nas pessoas, ao invés de despertar harmonia. E as pessoas passam isso assim. Eu recebi uma oração tão bonita. Recebi uma mensagem linda. Vou passar para todo mundo essa mensagem. E ali na mensagem tem a ação subliminar, aquilo que fica no consciente sem que a pessoa perceba, no subconsciente sem que a pessoa perceba que ela está ali no subconsciente. E quando ela vê, ela está repetindo aquilo, e aquilo se torna verdade. Isso está acontecendo com as mensagens que acontecem, com as informações que acontecem, com várias vezes. A Sarah Winter acabou de dizer que ela fez cursos especiais, né, em lugares onde a guerrilha funciona, lugares onde a ação das armas são realmente respeitadas em todos os sentidos, né? Então são pessoas que, não estou aqui falando contra o que ela está entendendo ser importante para a vida dela, mas é o que ela passa, é o que ela prega, né? Então assim, eu estou falando o nome porque está aí na rede, de uma forma geral é o que ela está saindo direto aí, essas informações todas. Mas são 5, 6 empresários que estão bancando essa brincadeira. E aí isso favorece a quem? Isso aí não, na verdade está sendo investigado, vai ser investigado, né? Até assim, a gente coloca as informações aqui, as pessoas veem a informação aqui também, né? Veem em outros lugares, mas não cabe a nós esse julgamento, né? Cabe na verdade é o judiciário que vai fazer isso, né? Que vai julgar isso. Está fazendo, não vai fazer, está fazendo. A polícia vai investigar, a polícia está investigando, investiga toda essa situação e o judiciário é que vai fazer isso. Eu estou mencionando só esse nome. Entendeu? Então não, mas tem vários nomes. Ela falou exatamente contra o ministro, dizendo que ameaçando, inclusive, o ministro em todos os sentidos. Quer dizer, então, é esse o detalhe. Eu só mencionei esse nome por esse motivo. Não estou fazendo, como eu disse, não estou fazendo pré-julgamento. Quem vai julgar isso são eles lá, e dentro dessa situação a Polícia Federal que está levantando todas essas informações. Não, sim, Mas eu estou mostrando exatamente como as pessoas, hoje, por exemplo, Fábio, há uma ação da Polícia Federal, juntamente com a Polícia Rodoviária, prendendo vários casos que colocam na internet corridas de carro, quer dizer, em alta velocidade pelas estradas, matando gente, sabe, criando uma série de confusões, aproveitando a pandemia. Se as estradas estão livres, é isso, vamos fazer. Então. E colocam isso na internet. Hoje a internet é terra de ninguém, então ela não pode ser terra de ninguém. Vamos colocar o vídeo aí, vamos lá. E tem que tomar cuidado realmente com fake news, né? Nem tudo que a gente recebe é verdade, então tem que ser analisado. Analisa, vê se tem coerência, né? Você vê quando um texto é te passado e tem muita informação ali que você olha, você fala assim, poxa, mas desencontra uma informação da outra. Você vê no próprio texto, às vezes está falando uma coisa em cima e outra embaixo tá desencontrada, né? E as pessoas passam, esse texto chegou a você porque as pessoas replicaram isso.
Então tem que Por tomar isso que aqui a gente cuidado não com tem isso. medo de colocar o ouvinte dando a opinião Isso, dele. tem que tomar cuidado com isso, porque senão fica muito difícil, né? Você passa a acreditar numa verdade que, na verdade, ela pode não existir. Né? Ela pode não existir, aquilo pode não E de ser verdade real. não tem nada. Ela pode não ser real. E aí, como é que fica? Aí você, vamos lá, aí você vai pra internet, esculacha meia dúzia, falando uma coisa que não existe. Como é que funciona isso? Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter responsabilidade. Por isso que eu acho que a liberdade de expressão, ela tem que ser feita com educação. Né? Eu não é porque eu tenho liberdade de me expressar que eu posso xingar uma outra pessoa. Eu não tenho esse direito. Isso aí já entra em outra situação. Né? Juridicamente, isso é errado, inclusive. Né? Então, o que acontece? Não é só moralmente errado, juridicamente errado. Se eu não concordo com a pessoa, eu tenho o direito de não concordar. E falar porque eu não concordo. A partir do momento que eu xingo, que eu ofendo, que eu ameaço, aí já entra em outro patamar. Não tem nada a ver com liberdade de expressão isso. Na minha opinião, não tem. Não tem. A liberdade de expressão é eu expressar aquilo que eu penso, mas de uma forma que eu consiga chegar até as pessoas respeitosamente. Né? Porque aí virou bagunça. Cada um fala o que quer. Se eu quiser xingar o Liel aqui que está na minha frente, eu xingo. E aí, qual o problema? Tá Mas certo ninguém vai isso? falar nada, você xingou só o Liel. Mas peraí, tá certo isso? Tá certo isso? Não está certo isso. Nessa hora, São Paulo inteira já reclamou da minha colocação, tá vendo? É lógico, então, mas é que Porque tá. ama o Liel. Não, mas que bom. Mas por isso mesmo é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quando a gente vai pro ar, quando a gente vai para uma rede social e fala e xinga as pessoas, a gente está assumindo essa situação pra gente. Então, você quer isso? Né? Se isso chegar lá, até lá, e a pessoa quiser de alguma forma contra-atacar em cima de você, ela vai contra-atacar. De algum jeito ela vai, se ela quiser acionar a justiça. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo hoje. Né? Então, eu acho que a liberdade de expressão ela é sumamente importante, mas a gente não pode extrapolar a educação e o respeito. Eu tenho o direito de discordar de qualquer pessoa que eu quiser discordar. Eu tenho esse direito, mas eu não tenho o direito de ofendê-la. Aqui, Fábio, o grande detalhe é o seguinte, aqui a internet hoje, ela está ratificando a importância do jornalismo tradicional. Sim. Entendeu? O jornalismo Sim. que se apresenta no rádio e na televisão. Sim. A internet ela está ratificando isso. Ela era um grande caminho para você fazer jornalismo de verdade. Não, e você chega também até e as hoje pessoas você vê pela que internet. esse pessoal todo aí que está fazendo toda essa guerra toda dentro da internet, ela é patrocinada inclusive pelo Banco do Brasil, que acabou de receber uma notificação para suspender tudo que ele está usando, tudo que ele está utilizando pela internet, deixando de patrocinar as grandes emissoras de rádio e televisão. Quem está levando com seriedade a situação. Quem está levando com seriedade a situação. Esse é o problema. Nós estamos aqui transmitindo o nosso programa através da nossa live no Facebook. Tudo bem. Né? Com responsabilidade. Porque a gente tem que... E o ouvinte, o E a gente internauta também que não está nos pode generalizar. acompanhando... Tem muita gente não com pode. responsabilidade fazendo isso. Sim, né? claro. E o ouvinte que está nos acompanhando aqui no rádio ou na internet, ele tem todo o direito de discordar do que a gente fala. Mas com respeito, porque a gente não está faltando com respeito a ninguém aqui. Mas nós estamos falando aqui, estamos deixando de ouvir o ouvinte. Né? Mas é importante isso, Luiz Carlos. É importante. Sim, lógico, Primeiro que o programa já está acabando praticamente. Né? A gente vai então, conseguir, vamos ouvir, infelizmente, vai acabar ouvindo poucas pessoas. Mas é importante, né, a gente terminar o assunto, porque isso vai fazer o ouvinte também refletir nisso. Né? O quanto pessoas por aí, não estou dizendo nem ouvindo a Super Rádio não, tá? Ou o internauta que está nos acompanhando pela live. Quantas pessoas por aí estão utilizando a internet de forma errada? Estão utilizando a internet com ofensas, para ofender, para xingamentos, quando na verdade elas poderiam levar a informação que elas têm, ou que elas acreditam, o pensamento delas de uma forma mais tranquila, que seria muito mais, vamos colocar aqui, poderia ser muito mais aceito pelas pessoas quando lessem isso, porque está colocado ali de uma forma tranquila. Ia fazer a pessoa parar para pensar, pô, será que esse cara aqui está correto? Agora, se ele manda a informação xingando todo mundo, a probabilidade dele ser ouvido é muito menor, né, Luiz Carlos? Vamos lá, Maria José da Vila Mazei, bom dia pessoal, eu também tinha que
uma consulta, né, de retorno, ela coloca aqui, mas por conta do vírus foi cancelada. Mas quem tem comorbidades, né, hipertensos, diabéticos, cardíacos, eles estão atendendo né, passando os médicos, foi o que disse o agente do posto. E como eu, graças a Deus, não tenho nada disso, né, então estou tranquila, Maria José. Então a Maria José da Vila Mazei coloca o seguinte: eles estão atendendo sim, mas eles estão dando preferência a essas pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Opa, tá difícil eu falar essa palavra hoje. Comorbidades, né? Agora saiu, comorbidades. Então, é a informação que a Maria José traz aqui, e a gente sabe que, você vê que a gente sabe que isso está acontecendo também, né, Luiz Carlos? Tem determinadas regiões que eles estão dando preferência às pessoas que realmente têm um caso mais sério, né? Vamos ouvir aqui? Vamos ouvir mais ouvinte aqui. Vamos lá. Cadê? Meu nome é Hermínia Laura. Gostaria de saber o seguinte: por que o governo ainda não liberou a abertura dos parques para as crianças brincarem e exercitar? Gostaria de saber, estão todos fechados, Parque da Água Branca, todos. Por favor, fala para esse governo pensar em nossas crianças também, que estão presas dentro de casa e nos apartamentos. Obrigado. Bom dia. Tá aí, ouvinte. É uma situação também que poderia, de repente, ser liberada, né, Luiz Carlos? Com uma fiscalização rígida para o controle de número de pessoas que vão entrando, né? É isso aí. É uma situação desse tipo. Vamos ouvir mais ouvinte aqui. Vamos lá. Vamos ver mais. Bom dia, meus amores do Super Rádio. Por favor, me responda. E esses negócios do análise, como é que vai fazer? Já está acabando tudo, já está abrindo tudo, e o análise nada, e a gente não recebe nada, e as coisas estão cada dia pior. Como é que fica? Esses que não receberam, e aí? O que você pode me informar, por favor? Obrigada, eu sou Ivone da Casa Verde. Bom dia, adoro vocês. Aí, Luiz Pois, Carlos. Ivone, segundo a colocação feita pelo Ministério da Cidadania, todos aqueles que estão em análise, se passarem, vão receber os 3 meses. Tá aí, vamos lá. Sou Margarida aqui, da freguesia do Ó. Bom dia, o posto da Barra Funda está funcionando sim. Olha lá, Barra Funda também funciona, assim como exemplo de Ipiranga, que outro ouvinte veio colocando, né? A Cláudia coloca aqui, Cláudia lá de Santo André: bom dia, em relação às crianças especiais, realmente está difícil, meu filho não usa máscara também. Eu vou ser bem sincera, se as creches retornarem agora, meu filho não iria. Eu acho que deveria voltar para as mães que não tem com quem deixar, né? Realmente, que não tem com quem deixar, ela colocou aqui. Realmente Santo André está tentando, mas a população não ajuda. Vamos cada um fazer a nossa parte, é o que fala a Cláudia Araújo, lá de Santo André. Obrigado pela participação, Cláudia. Vamos colocar aqui outro ouvinte aqui. Se o STF for prender quem xingar e falar mal, então o Liel vai ser preso. Ele coloca aqui, ó. Coloca aqui, tá colocando aqui o Liel aqui, ó. Né? Não, a situação é a seguinte: você tem o direito de discordar do STF, do presidente da República, do presidente da Câmara, do Senado, de qualquer político. Você tem o direito de discordar de uma emissora de rádio, de TV. Você tem esse direito de discordar. Mas quando você discordar, você tem que preservar, é lógico, a boa educação, né? Porque senão como é que fica, gente? Como é que você vai ser ouvido pelas pessoas ou encarado pelas pessoas se você começar a xingar todo mundo? A pessoa vai falar, bom, alguns podem concordar, mas eu acho que grande parte das pessoas vão falar assim, pô, tem alguma coisa errada aí. Não tem, né? Por isso que o Luiz Carlos falou, o bom jornalismo, aquele jornalismo mais tradicional, aquele que dá a notícia, tece comentário sim, mas com responsabilidade, é o que está mostrando aí que tá ganhando força nesse momento em muitas áreas. Mas tem muita gente, infelizmente, que utiliza, como o Luiz Carlos mesmo disse, a internet de uma forma equivocada, né Luiz Carlos? Vamos colocar mais um ouvinte aqui? Vamos lá. Bom dia a todos aí, Luiz Carlos, Fábio, o Edson Nohira também, lá no Japão. Boa noite para ele, né? Aqui no ABC o pessoal está revoltado porque o ABC ficou incluso aí na famosa quarentena aí.
vermelha, né? Eu chamo a quarentena colorida, né? Os prefeitos do ABC aí revoltados porque, na média, os números do ABC não são oficiais como o governo do estado tem. Isso deu muito problema, os prefeitos vão até a justiça até sexta-feira se não tiver um recuo do governador, que eu acho difícil de recuar. Inclusive o Orlando Morado, que é muito próximo a ele, também protestou demais isso ontem durante uma live. É isso aí, Luiz Carlos. Aí o Miro Mota falando... ratificando aquilo que nós já colocamos aqui. É isso aí. Bom, Luiz Carlos, chegamos ao final do programa de hoje. Olha, conosco aqui, Rosário, Paula Terreri, Vânia Bezerra, está dizendo exatamente, dizendo que a gente poderia ficar mais tempo. O Miro Mota está reclamando aqui que a gente não falou, não deu um recado comercial, né, brincando com a gente aqui e tal. E uma conversa entre o Miro Mota e o Edson Dorrira, aqui no Facebook, Fábio, perguntando qual é o valor que foi despendido lá no Japão para cada uma das pessoas, essa coisa do auxílio, né, emergencial. Lá foi liberado $940, né, por pessoa, né? Sim. E por uma família com 4 pessoas, né, terão direito a 4 cotas, por exemplo, de $940. Enquanto aqui no Brasil, você para receber R$600 é uma loucura, né? Um problema muito sério. Então, essa situação toda mostra exatamente que a gente precisa cada vez mais de encontrar fórmulas, né, de fazer com que esse Brasil seja um Brasil só, não esse Brasil de muitos Brasis. Um Brasil que mostrou que na informação que se tinha, 26 milhões de pessoas estavam realmente numa situação muito difícil, né? De miserabilidade muito séria. E se mostrou que isso não é verdade. São mais de 62 milhões de pessoas que estão realmente nessa situação de miserabilidade, com problema sério, com problema de emprego, com problema de saúde, com problema de financeiro, com problemas mil. Então, isso está sendo mostrado aí. Quanto ao detalhe da pandemia, só para terminar aqui, da quarentena de 15 dias, vamos acompanhar, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, vamos buscar exatamente encontrar aí um formato e cobrar do governo municipal e cobrar do governo federal, né, cada um no seu município, aquilo que eles têm que fazer. E nós vamos estar aqui vigilantes, cobrando junto com você exatamente cada um deles, para que seja realmente feito aquilo que é de direito do povo brasileiro. Grande abraço para vocês, que Deus abençoe, que seja realmente um dia abençoado, uma semana, um final de semana aí, apesar de nós termos o programa amanhã, mas um final de semana abençoado para todos nós, e mais que isso, depois do dia 1º, 15 dias de grandes bênçãos na nossa vida. A minha vida, que a vida amará você e seja feliz. Até amanhã, gente! Valeu, Luiz Carlos, agradecendo também a todos os ouvintes da Super Rádio, só colocando mais uma aqui, ó, que fala realmente do posto de saúde. Bom dia, sou da Moca, meu nome é Elizabeth, e a UBS da Moca está funcionando normalmente, né? E a UBS Marina Crespi também. Então, quer dizer, tem dois locais aqui na Moca que estão funcionando normalmente. Então, é bom a gente colocar isso aí. Você vê, tem regiões de São Paulo que funcionam e regiões de São Paulo que não funcionam. A prefeitura tem que abrir o olho nisso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Peço desculpas aos ouvintes que nós não conseguimos colocar no ar. Lembrando que a live, o nosso vídeo da live de hoje fica lá no facebook.com/Debate em Família. Você pode também fazer o seu comentário lá. E agora um novo canal do Debate em Família, que é no YouTube, youtube.com/Debate em Família. Se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para você ficar a receber a notificação quando a gente colocar um vídeo novo no ar lá no YouTube, youtube.com/Debate em Família. Agora vocês vão ficar com Milton Bardelli e a música e a história, e nós voltamos amanhã aqui na Super Rádio às 9 da manhã. Até lá! Programa Debate em Família, com Luiz Carlos e Fábio Patrício.